Olá, que bom estar com você mais uma vez. E quero receber você nesse momento, como uma grande comunidade que somos, com a palavra de Colossenses que nos diz: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos a Ele, estejam enraizados nele e construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. E a partir desta palavra que nos convida a estarmos juntos como uma grande comunidade, nós iniciamos esta celebração em nome do nosso Trino Deus. Nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E agora quero fazer a leitura junto com você do Salmo 29. Salmo de Davi. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e os abençoa, dando-lhes tudo o que é bom. E agora convido você a termos também um momento de oração. Senhor Jesus, abre os nossos corações para a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos toque em nossa vida. Abra os nossos corações e mentes para ouvir a Tua palavra neste momento em nossas vidas. Que a Tua voz também ecoe, não somente no nosso coração, mas em todo o mundo em que nós vivemos, onde nós somos instrumentos da Tua paz e da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que a Tua palavra se transforme em realidade a partir de nós. Isso te pedimos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica para a reflexão de hoje, Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, onde nos diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus: haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Até aqui a leitura para a nossa reflexão.
Como tudo na vida, sempre temos que começar pelo início. E hoje nós estamos iniciando a Bíblia. Se fosse um processo de aprendizado, hoje seria a nossa primeira aula. E eu diria para vocês que essa aula já deu muita confusão e muitos problemas com as ciências que existem hoje em todos os níveis e em todas as universidades, faculdades, e que questionam a nossa fé a partir do livro de Gênesis. Vocês ouviram que no princípio era Deus e o verbo era Deus e Deus disse, e na semana passada eu já falei sobre o verbo. Então, se você tem curiosidade para saber a relação do verbo com o Novo Testamento, daí já peço para você já voltar no domingo anterior do dia 3, onde eu falo e toco nesse assunto. Mas o de hoje, que fala especificamente da criação do mundo, eu quero falar para vocês de todos os problemas que isso gerou com o passar dos anos. No início, quando as pessoas não tinham todas essas teorias que nós temos hoje da criação e da evolução do mundo, as pessoas realmente liam a Bíblia e esses mitos da criação que estão ali logo no início, nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, o primeiro que mostra a criação do mundo em 7 dias e que no 7º dia Deus descansou. E logo no capítulo 2 temos um segundo relato bíblico onde fala de uma segunda criação, onde, por exemplo, o homem foi feito do barro. Né? E aí depois, nesse segundo relato, é o relato que ele estava dormindo e daí foi tirada uma costela dele e aí foi feito então a mulher a partir da costela desse homem. E aí foi feito homem e mulher. Enfim, já ali no princípio da Bíblia nós vemos que temos 2 relatos bíblicos sobre a criação, justamente para deixar aberta essa possibilidade de que não existe uma única forma de nós vermos a criação do nosso mundo. E vocês sabem que a partir do século XVIII e XIX surgem, a partir de Darwin, também a perspectiva da teoria da evolução. Teoria essa que todos nós estudamos na escola e nas faculdades, a gente fala sobre isso, que a teoria da evolução é aquela ideia de que o homem descende do macaco e assim por diante, e hoje nós somos o que somos. E também, claro, tem já outras teorias a partir da evolução que já desmentem esse princípio. Enfim, existem muitas possibilidades e muitas teorias de como surgiu o universo e o mundo em que nós vivemos. Tanto que uma outra teoria é a teoria do Big Bang. E olha que interessante, a teoria do Big Bang ela foi criada por um padre da Igreja Católica, belga, e cosmólogo, e ele, com o nome de Georges Lemaitre, e esse Georges Lemaitre criou a teoria do Big Bang, aquela ideia do nada surge uma grande explosão e o universo está sempre em expansão. Com isso, com o advento dessas outras teorias da evolução, a partir de Darwin e também, por exemplo, do Georges e tantos outros cientistas, cria-se um problema que as pessoas passam a desacreditar a Bíblia. E vejam só o erro que essas pessoas têm quando elas começam a desacreditar a Bíblia, quando surgem essas novas teorias da evolução humana e da criação. Por que eu digo para vocês que essas pessoas acabam formando e fazendo de tudo isso um grande problema que inexiste em realidade? Porque nós, como cristãos e cristãs, a gente sabe que Deus estava no princípio de tudo. Jesus estava no princípio de tudo. Desde o princípio, como o próprio texto e alguns textos do Novo Testamento diz assim, de uma forma muito simples, desde antes de eu nascer, Deus já estava neste mundo. Ou seja, em todo esse tempo cronológico e todo esse espaço-tempo criado também pela ciência. Deus estava presente em todos os momentos. E não importando se nós fomos criados pela teoria da evolução, não importa se nós viemos do Big Bang, não importa se o homem foi feito do barro ou se foi criado em 7 dias. Todos esses relatos, todas essas formas de descrever, são formas de descrever o porquê das coisas se formaram
como estão, todas elas têm algo em comum. Nós, como pessoas que acreditam, independente de qual for a teoria, o importante para todos nós, e o importante, o que Gênesis quer trazer para nós é dizer o seguinte: não importa a teoria, o que importa é que Deus é quem está por trás de tudo isso. Deus quem cria tudo isso. Deus é quem põe o dedo dele nessa criação para que ela aconteça. Seja conforme o Big Bang, seja conforme a evolução, seja conforme os relatos bíblicos, a mitologia bíblica, o que importa é nós, como pessoas, como cidadãos desse mundo, refletirmos sobre a importância de nós sabermos que Deus foi quem criou tudo isso que nós vemos e ouvimos. E isso tudo gera uma responsabilidade para mim e também para você. Por quê? Porque todos os dois relatos bíblicos também dizem o seguinte, tanto o de Adão e Eva, quanto da criação do homem e da mulher, em Gênesis 1 e Gênesis 2, os dois relatos, logo após a criação do homem, Deus coloca a criação nas mãos do homem e diz: olha, você é responsável por cuidar desse mundo que eu coloco diante de você. Você é responsável por cuidar e administrar todos esses recursos que eu coloco em suas mãos. E isso é o importante de Gênesis. Gênesis, o próprio nome já diz, ele é o princípio de tudo. No princípio, Deus coloca a responsabilidade de eu e você cuidarmos desse mundo. E essa é uma reflexão que nós devemos fazer em nossas casas e devemos fazer a partir da vida de cada um de nós. Por isso eu pergunto a você que está me ouvindo nesse momento, você está administrando bem aquilo que Deus coloca em suas mãos? Você está conseguindo fazer com que esse mundo ele se torne um lugar e um espaço desejável e habitável para as próximas gerações? Nós estamos fazendo a nossa parte para cuidar da natureza, para preservar a água, preservar a vida, preservar as árvores e assim por diante, porque nós somos os administradores. Embora muitas vezes a gente olhe nas mídias sociais, na televisão, a gente vê queimadas longe de nós. Ah, está acontecendo lá no Mato Grosso, está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul, é lá na Amazônia, e muitas vezes a gente se exime dessa responsabilidade. Mas eu digo para vocês que essa responsabilidade também é minha e também é sua. E nós podemos sim fazer alguma coisa. Inclusive pelas mídias sociais. Quando você vê algo errado, você já ouviu falar a palavra do bote a boca no trombone? É nessa mesma perspectiva. Nós, como cristãos e cristãs, a gente tem que colocar a boca no trombone, a gente tem que escrever. Quando tem alguma coisa que você vê ali na internet, que diz e percebe que a pessoa não está administrando bem aquilo que Deus colocou nas mãos dela, é de nossa responsabilidade sim, olha, eu não concordo com você, isso não é e não deveria ser assim. Você está ajudando a terminar com esse mundo que Deus colocou em nossas mãos. Você está prejudicando a criação em todos os sentidos. Lembrando que a criação e toda ela, eu e você também somos parte dela. Assim como nós nos cuidamos uns dos outros, como cristãos e cristãs, na mesma proporção, nós devemos cuidar também, seja dos animais, seja da natureza, da água e assim por diante. Tenhamos a certeza de que esse Deus está sempre conosco. E esse Deus, ele se manifesta das maneiras mais diversas. Mas hoje ele se manifesta a partir de Gênesis 1, dizendo para mim e para você: olha, estou me manifestando para que você cuide daquilo que eu coloquei em suas mãos. E digo mais, não importa se você é fundamentalista, criacionista, o criacionismo e o fundamentalismo são aqueles que olham a Bíblia e dizem assim, tudo que está ali, ipsis literis, é aquilo que eu acredito. Esses são os fundamentalistas de hoje. E não importa se você é um fundamentalista, não importa se você acredita na evolução, não importa se você tem o diálogo com todas essas teorias, não importa. O que eu quero pedir para você é, independente de quais as fórmulas que nós tenhamos em nossas mãos para divulgar ao mundo no que cremos e como o mundo foi feito e assim por diante, o que aconteceu, mas o importante é que eu e você saibamos que nós devemos acreditar
que em todas essas teorias tem a mão de Deus. E Deus sempre está com a criação em suas mãos. Ele nos colocou aqui. Ele trouxe tudo a nós. E que nós sejamos bons administradores daquilo que Ele coloca diante de nós. Responsabilidade, cuidado. Que o ano de 2021 seja assim. Que tenhamos muita responsabilidade e muito mais cuidado, porque sempre podemos fazer mais, eu e você. E assim o nosso Cristo nos abençoe. Ele que é a palavra, Ele que é o verbo, Ele que é a verdade. Amém. Quero pedir que você contribua para os trabalhos desenvolvidos em toda a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Você pode fazer a sua doação a partir do QR Code que está aí na sua tela e assim você estará ajudando. E eu peço para você nesse início de ano aí para ajudar a gente, ajudar a igreja, ajudar tantos projetos, tantas coisas que são importantes para mim e também para você. Porque quando estamos ajudando a igreja, estamos ajudando não somente a nós mesmos, estamos ajudando também irmãos e irmãs que muitas vezes precisam. Então, faça a sua doação com amor, com carinho e também com gratidão. E lembrando, continue seguindo a gente nas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Inscreva-se nos nossos canais, faça parte dessa grande comunidade para você também receber as notificações que acontecem aqui em nossa igreja. Que tenhamos também esse ano com muitas bênçãos e alegria. E obrigado por sua contribuição. Senhor, cremos em Ti e te pedimos pelas pessoas que estão de férias, pessoas que estão nas estradas, pessoas que estão em comunhão com seus familiares, que Tu possas cuidar de cada uma e cada um deles. Que a Tua palavra e o Teu amor estejam por sobre nós. E que nós tenhamos a certeza de que em todos os momentos, em todos os lugares, Tu esteve na criação deste mundo. De todas também as oportunidades de cada um e cada uma de nós. Que possamos sempre estar ao Seu lado, a cada dia, nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis da vida de cada um e cada uma de nós. Cuide dos nossos idosos, precisam também tanto de carinho, de atenção das pessoas que os cercam. Que eles tenham todo esse cuidado de pessoas, de familiares, que possam ir ao encontro deles, olhar para eles, ouvi-los e dialogar. Por isso, ó Deus, colocamos a vida de todas as pessoas que estão nas UTIs, que Tu olhes por elas, pedimos que elas possam sair com saúde e que Tu possas, para aquelas que não conseguirem superar as suas dificuldades, pois sabemos que muitas ainda vão falecer, que Tu, ó Deus, prepare o coração dessas pessoas, que elas também sintam-se preparadas para estar junto de Ti, em Teu amor e em Tua glória. Cuide do nosso país, cuide do nosso estado, cuide da nossa cidade de Blumenau e de todas as demais. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos, quando juntos nós oramos como Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a todos também um momento de bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao Senhor. Amém. Até uma próxima oportunidade.